Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Questões Pediatria. Vamos para mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Pedro Vitor. Eu sou pediatra e intensivista pediátrico e o objetivo do canal é aprender pediatria resolvendo questões de provas de residência, de concurso, beleza? O tema do vídeo de hoje é anafilaxia. Tem diversos vídeos aqui no canal, a gente lança um vídeo por semana geralmente às quartas-feiras à noite. Hoje a gente vai resolver juntos 3 questões de prova de residência e fortalecer alguns conceitos sobre esse tema tão importante. Fica comigo até o final, eu tenho certeza que vai fazer bastante sentido para você. Vamos lá. Bom, pessoal, na primeira questão a gente vai conversar sobre definição e manifestações clínicas. Na segunda questão a gente vai comentar um pouquinho mais sobre diagnóstico e na terceira questão a gente vai falar sobre o tratamento de anafilaxia. Vamos para a primeira questão, questão do Einstein de 2021. Criança de 5 anos de idade é atendida com queixa de apresentar 30 minutos após a ingestão de alimentos alterações cutâneas com placas eritematosas elevadas, acompanhadas de estridor laríngeo. O primeiro medicamento, dentre os abaixo, a ser administrado para essa criança é. Antes da gente ir para as alternativas, pessoal, uma questão clássica, né? Paciente de 5 anos, 30 minutos depois de ingerir algum alimento, começou a apresentar urticária e estridor laríngeo. Ele pede o tratamento, o primeiro medicamento a ser administrado. A gente vai conversar sobre tratamento na terceira questão. Aqui ele dá a opção de antihistamínico, epinefrina, corticoide, nebulização com adrenalina e a vasopressina intranasal. Antes da gente falar do tratamento, vamos relembrar alguns conceitos fundamentais sobre a anafilaxia. A anafilaxia, pessoal, ela é definida como uma reação multissistêmica grave de início agudo, ou seja, tem um início súbito, ela é potencialmente fatal e pode envolver um ou dois ou todos esses sinais e sintomas, tá? Então, tem envolvimento cutâneo com urticária, pode ter angioedema, né? Edema de mucosa oral, por exemplo, edema ocular, comprometimento respiratório, como o estridor laríngeo do nosso paciente, comprometimento gastrointestinal e comprometimento cardiovascular, como hipotensão arterial. Então, a ocorrência de 2 ou mais desses sintomas após a exposição a alérgeno nos alerta, né, nos obriga a pensar no diagnóstico e a realização do tratamento imediato. O tratamento precisa ser o mais rápido possível para evitar a progressão dessa reação multissistêmica, né, com obstrução de vias aéreas, com choque anafilático. Então, caso clássico, início súbito após exposição a alérgeno e, no caso da questão, o paciente evoluiu com urticária e estridor laríngeo, suficiente para a gente fechar o diagnóstico. A gente vai falar dos critérios diagnósticos na próxima questão. Mas os principais sinais e sintomas então de anafilaxia, a gente tem as manifestações cutâneas, como urticário e angioedema, manifestações respiratórias, como sibilos, edema de laringe, né, que se manifesta como estridor, espirros, coriza, prurido nasal, manifestações cardiovasculares, como taquicardia e hipotensão arterial, manifestações do trato gastrointestinal, náuseas, vômitos, diarreias e outras em geral, como cefaleia, cólicas, alteração do nível de consciência. Então, essas são as principais manifestações clínicas da anafilaxia. E por que acontece a anafilaxia, né, pessoal? O principal mecanismo não é o único, tá? Existem outras formas, mas é um mecanismo imunomediado, é mediada por IgE, né? Existem mecanismos não imunes ou imunomediados, mas não IgEs. Mas o principal mecanismo é o mecanismo imunomediado, né, IgE mediada, que vai gerar uma liberação de histamina, de mastócitos, de basófilos, levando a esse quadro de vasodilatação, de urticária, essa reação inflamatória sistêmica. E os principais alérgenos na pediatria são alimentos, né, como leite, derivados, frutos do mar, amendoim, medicamentos, a gente lembra dos antibióticos, né, e dos anti-inflamatórios, e picadas de insetos, né, como abelhas, vespas, formigas.
Então, esses são os principais alérgenos, os principais fatores desencadeantes da anafilaxia na faixa etária pediátrica. Existem outros, como exercício físico, látex, né, e até idiopático. Então, resposta da nossa primeira questão é a epinefrina intramuscular. A gente vai ver mais para frente que é a primeira medicação a ser realizada e deve ser realizada no tratamento da anafilaxia é a adrenalina intramuscular. Beleza? Vamos para a próxima questão, questão da Unicamp de 2016. Criança de 5 anos de idade estava na praia, vamos lá, quando apresentou subitamente lesões de urticária disseminada, manifestação cutânea, edema de lábios e língua, angioedema, associadas à dor abdominal e vários episódios de vômitos após a ingestão de camarão frito. Então, outro caso clássico, pessoal. O paciente estava na praia, ingeriu camarão, que é um dos principais alérgenos, a ingestão de frutos do mar, e evoluiu com urticária, angioedema e manifestações gastrointestinais. Beleza? Letra A, vamos lá. Intoxicação alimentar, deve receber hidratação endovenosa e antiemético. Alergia alimentar sem reação anafilática, deve receber antihistamínico e corticoide intramuscular e ser dispensado. Letra C, começou a falar a nossa língua. Reação anafilática, deve receber imediatamente adrenalina intramuscular e ser hospitalizada para medicações e hidratação endovenosa, além de observação por 12 horas. Letra D, reação anafilática, deve receber adrenalina subcutânea, pois evoluirá para edema de glote, como sempre ocorre nestes casos. Antes da gente resolver a questão, galera, vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico da anafilaxia. O diagnóstico, pessoal, é essencialmente clínico, ou seja, através da anamnese e do exame físico. Em 2020 surgiram novos critérios diagnósticos que facilita, né, exatamente para não deixar passar o diagnóstico de anafilaxia, que era muito subnotificada e ainda continua sendo. Então, a gente tem duas possibilidades, né, de realizar o diagnóstico. O primeiro deles, qual que é? O início agudo de uma doença, né, então, em minutos ou algumas horas, com envolvimento de pele, de edema de mucosa ou de ambos, então, urticária e ou angioedema, mas qualquer um dos seguintes: comprometimento de respiratório, né, de via aérea ou respiração, então dispneia, sibilância, estridor, ou seja, um paciente subitamente, né, como no nosso primeiro caso, chegou com um quadro de urticária ou angioedema, mais estridor laríngeo, sibilância, a gente já fecha o diagnóstico. Então, houve comprometimento de respiratório, comprometimento cardiovascular, né, como hipotensão e ou outros, né, como sintomas gastrointestinais, que é o paciente do nosso caso, né? Então, um paciente com quadro de urticária, angioedema e manifestações gastrointestinais como dor abdominal e vômitos. Isso aqui é a primeira maneira da gente fechar o diagnóstico, beleza? E a segunda é o início agudo de hipotensão ou broncoespasmo ou envolvimento laríngeo, como estridor, rouquidão, após uma exposição a um agente possivelmente, potencialmente alergênico, né? Então, o paciente, por exemplo, que tem o histórico já de alergia a frutos do mar, ou que não tem o histórico, mas que foi exposto à ingestão de frutos do mar e evoluiu ou hipotensão, ou broncoespasmo, ou envolvimento laríngeo, mesmo na ausência de envolvimento típico cutâneo, tá? Então, não é necessário o quadro de urticária para a gente dar o diagnóstico de anafilaxia. Cerca de 10% dos casos não vão apresentar manifestação cutânea, beleza? Então, aqui a gente consegue dar o diagnóstico. Olhando para a nossa questão, o diagnóstico é clássico de reação anafilática. Existem diagnósticos diferenciais, com certeza, como urticária, né? Envolvimento cutâneo sem nenhum outro envolvimento sistêmico, é um quadro de urticária, o tratamento é diferente, né? Um choque, por exemplo, pode ser um diagnóstico diferencial, intoxicação alimentar, existem outros diagnósticos diferenciais, mas nesse caso fica claro o diagnóstico de reação
anafilática, né? E vamos para a letra D. Deve receber adrenalina subcutânea, falso, a gente vai ver na próxima questão por quê, pois evoluirá para edema de glote, como sempre ocorre nestes casos. A gente sempre toma muito cuidado com a palavra sempre ou nunca nas questões de prova, né? Pode ocorrer a evolução para edema de glote, é uma das complicações, mas não é sempre que acontece. Então, a resposta correta dessa questão é a letra C. Reação anafilática, né, ou anafilaxia, deve receber imediatamente adrenalina intramuscular e ser hospitalizada para medicações e hidratação endovenosa, além de observação por 12 horas. Por que observação, Pedro? Porque em aproximadamente 10% dos casos podem acontecer reações bifásicas entre 6 a 12 horas, ou seja, é uma nova exacerbação após a remissão inicial. Então, os sintomas melhoram e cerca de 6, 10, 12 horas depois, o paciente volta a apresentar sintomatologia. Isso pode acontecer e, por isso, é fundamental a observação hospitalar nos casos de anafilaxia por pelo menos 12 horas, beleza? Vamos para a próxima questão conversar sobre o tratamento. Vem comigo. Questão da USP de Ribeirão Preto de 2018. Criança de 4 anos foi ferroada por formigas. Opa, é um dos principais alérgenos, dos principais fatores predisponentes, né? A gente lembra de alimentos, medicações e picadas de insetos. Após alguns minutos, né, ou seja, uma evolução súbita, né, uma evolução aguda, iniciou com urticária generalizada, manifestação cutânea, tosse, rouquidão, né, por envolvimento laríngeo, e desconforto respiratório. Assinale a conduta terapêutica mais indicada para este caso. Então, um paciente com diagnóstico claro de anafilaxia, como a gente já conversou, qual a conduta terapêutica mais indicada para este caso? Antes da gente ler as alternativas, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre o tratamento da anafilaxia. Então, pessoal, como a gente conversou, a anafilaxia é uma emergência médica que necessita de um pronto reconhecimento e um tratamento o mais rápido possível, um tratamento imediato. Como toda doença grave, a gente vai acolher esse paciente, monitorizar, ofertar oxigênio, pegar um acesso venoso, né? Checar o ABC, vias aéreas, respiração, circulação, mas a primeira medicação a ser realizada não é a única, mas é a primeira, a mais importante, a que já demonstrou que reduz a mortalidade, que melhora a evolução do paciente, é a adrenalina intramuscular, tá? Então, tem sinais de anafilaxia, enquanto vai monitorizando, obviamente, já vai preparando a adrenalina para realizar, beleza? Por quê? Porque a adrenalina ela age em diversos mecanismos fisiopatológicos da anafilaxia, através do seu efeito alfa e beta-adrenérgico. Então, ela vai reduzir a vasodilatação, diminuir o edema da mucosa, diminuir o estridor laríngeo, melhorar a contratilidade cardíaca, diminuir, atuar também nas manifestações cutâneas, no angioedema. Então, ela é efetiva em todos os sintomas, tá? Tanto na manifestação cardiovascular, ela vai atuar na hipotensão, nos múltiplos sistemas, na questão respiratória, redução da sibilância, manifestações gastrointestinais, de pele e no próprio comportamento. Então, a adrenalina vai atuar em todos os sintomas. Como que ela deve ser realizada, Pedro? Deve ser realizada intramuscular, né? Então, a gente viu nessa questão que falava subcutânea, não. Na anafilaxia, a via de administração da adrenalina é intramuscular na dose de 0,01 miligramas por quilo ou 0,01 ml por quilo, que a adrenalina tem 1 miligrama por ml. A administração vai ser realizada pura intramuscular, preferencialmente no vasto lateral da coxa. Ela pode ser repetida entre 5 a 15 minutos em até 3 vezes, tá? Então pode ser realizada 3 vezes. Então faz a adrenalina, se o paciente continuar com sinais de anafilaxia, né, ou pior, você pode repetir em 5 a 10 minutos e repetir novamente, tá bom? Se o paciente evoluir com choque anafilático, PCR, aí já é adrenalina em infusão contínua, endovenosa, que não é o tema da nossa aula. Além da administração da adrenalina, pessoal, a gente vai ofertar o quê?
todo o suporte circulatório, cardiovascular, respiratório. Então, é necessário muitas vezes fazer uma expansão volêmica, 10 ml por quilo de cristalóide, por conta dessa vasodilatação, da hipotensão, ofertar oxigênio, se o paciente tiver com sinais de hipoxemia, com estridor, né, com sibilância. Se ele estiver sibilando, a gente deve realizar uma nebulização, né, uma inalação com beta-2 agonista de curta duração, como o salbutamol. Se tiver com estridor, nebulização com adrenalina. E a gente também vai atuar nas manifestações cutâneas. A gente deve realizar a aplicação de antihistamínico, né, inclusive a associação de anti-H1 e anti-H2, e também do corticoide, pode ter uma ação aí na prevenção da reação bifásica. Então, todas essas terapias adjuvantes são importantes, mas nenhuma delas deve atrasar a aplicação da adrenalina intramuscular, que é a primeira medicação a ser realizada e a mais importante. Adjuvante, a gente pode fazer o restante. Então, voltando para a questão, a conduta terapêutica mais indicada para este caso, olha que interessante, ó. Na primeira questão que a gente viu, ele fala assim: o primeiro medicamento dentre os abaixo a ser administrado. Ou seja, não é o único, não é que os outros estão errados, mas é o primeiro, né? E a última questão fala: a conduta terapêutica mais indicada, né? A mais imediata, a mais importante é o uso de adrenalina intramuscular, beleza? Depois da adrenalina, ele está sibilando, a gente pode fazer um broncodilatador, 1 a 2 a 100%? Sem dúvida. A gente deve realizar uso de corticoide antihistamínico endovenoso? Também podemos. Uma expansão volêmica, uma nebulização com adrenalina se tiver com estridor, tudo isso é válido. São as medicações adjuvantes. Mas a primeira, a principal, é a adrenalina intramuscular, 0,01 miligramas por quilo ou 0,01 ml por quilo. Importante, dose máxima até os 12 anos. Geralmente a gente faz 0,3 miligramas, ou seja, 0,3 ml intramuscular, e em adolescentes e adultos, dose de 0,5 miligramas, meio ml, vai dar meia ampola. Beleza, pessoal? Bom, turma, esse era o recado de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se fez sentido para você, não deixe de curtir, comentar, compartilhar para o canal ir crescendo e para esse conhecimento ser espalhado para mais pessoas, beleza? Um abraço. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, deixe aqui nos comentários. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.